Olá, tudo bem? Hoje, irmãos, nós vamos ler em 2 Samuel, capítulo 16. Pegue sua Bíblia e vamos juntos estudarmos esse capítulo. Para adiantar, eu vou estudar dois capítulos, irmãos. Eu vou estudar o 16 e o 17, para que a gente possa adiantar mais no estudo da palavra de Deus, que nós já estamos no meio do ano e ainda não lemos nem a metade da Bíblia. Mas vamos adiantando, né? Cada live a gente faz com 2 capítulos, a gente adianta um pouco. Porque não é todo dia que eu tenho condições de estar gravando vídeo, né? Aqui no canal para nosso estudo. Porque eu tenho outras atividades laborativas e às vezes impede. Mas eu tenho aqui no meu canal todo dia eu solto uns shots, né, para que de edificação espiritual. Então você pode entrar no meu canal, aí você clica, porque tem vídeos, tem shots, né? Então você pode entrar nos shots que você vai também estar ouvindo a palavra de Deus. E é muito maravilhoso, porque Deus tem, né, falado conosco nesses últimos dias, para que nós tenhamos, né, um avivamento, né, espiritual, para que nós venhamos ter um avivamento espiritual, porque muitas das vezes a gente fica, né, abarrotados de notícias ruins ou atarefados demais e nós não temos tempo, né? Falamos que nós não temos tempo, né, para ouvir a palavra de Deus ou para, né, orar. E então temos no nosso canal, se você é inscrito no nosso canal, você sabe disso, que lá nós temos diariamente, nós temos shots, né, gravados, que edifica, são coisas assim bem rapidinho, mas que vem uma mensagem de reflexão para o nosso desenvolvimento espiritual, que tem, né, sido muito válido para o nosso dia a dia. Então, eu convido você nesse momento, se tiver ao seu alcance uma Bíblia, você pega em 2 Samuel, capítulo 16. Irmãos, eu vou chamar a atenção aqui. Talvez você fale assim, eu não tenho uma Bíblia física, mas eu tenho uma Bíblia eletrônica. Eu estou com o meu computador, eu estou com o meu tablet, eu estou com o meu notebook aqui do lado, eu vou abrir numa Bíblia física, eletrônica, aliás. Só que eu não, como dizer para você, eu não aprovo esse tipo de leitura. Por quê? Porque você fica tão viciado, porque o diabo, ele quer isso, né? Ele quer que as pessoas acreditam, né, que a Bíblia eletrônica é uma cópia idêntica da Bíblia física, e não é, tá? Não é, não. É muita diferença mesmo. Tem alguns capítulos, alguns versículos que eles se encaixam, mas a maioria não é idêntica. E isso não é legal, porque você vai aprender, né, erroneamente, e às vezes você não vai concordar com o que eu estou falando. Ou você vai falar assim, essa pastora está mentindo, porque a minha Bíblia aqui, a Bíblia eletrônica, né, porque muita gente acha que a inteligência artificial é 1000% verdade. E não é. Ali tem muitas alegorias que eu falo, né, até para te levar a um túnel de desgraça, né? É lamentável falar essa palavra, mas é o que eu vejo, porque a inteligência artificial, ela veio para enganar, né? O diabo, ele tá aqui para enganar, para matar. Então tudo que é fácil demais para nós,
no final, tudo que é bom, no final é amargoso, né? Ali tem um dedinho, né, de alguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O próprio Jesus, quando andou aqui na Terra, ele falou que por multiplicar, né, o pecado aqui na Terra, a mentira também seria, né, multiplicada. Então nós temos que tomar muito cuidado no que nós estamos ouvindo. Quando eu falo para vocês, é bom vocês lerem a Bíblia física, ter conhecimento da palavra de Deus. Porque quando vocês vão ouvir uma pregação, seja num templo evangélico, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, seja qualquer um dos meios, né, tanto eletrônico quanto físico, né, você está entendido sobre a palavra de Deus e você não vai cair, né, no erro, no pecado de alguma palavras ali que venha fazer uma contradição. Então isso é muito sério, porque às vezes as pessoas, elas não têm conhecimento da palavra, então elas acreditam, né, piamente no outro, o que o outro está passando, né? Elas acreditam piamente e às vezes ela não conhece aquela pessoa que está transmitindo aquilo que ela está ouvindo. Ela não sabe de onde que veio as fontes de onde a pessoa está transmitindo. E por aquela pessoa estar num poder, né? Tá num papel ali, tá num cargo ali de excelência, ela vai crer que aquela pessoa, automaticamente, né, ela vai crer piamente que aquela pessoa está falando a verdade. E muitas das vezes, eu falo muitas das vezes, não vou falar 100%, tá? Mas muitas das vezes, quando eu falo muitas, é 80%, 90%, em geral, as pessoas deturbam a verdade bíblica. Então, é muito perigoso você não ter um conhecimento da palavra na essência, tá bom? Então eu convido você nesse momento a pegar a tua Bíblia e vamos juntos, né, fazer essa leitura. E eu já convido você logo no início para você dar like, para você compartilhar essas mensagens, vai ajudar o canal a crescer, vai te também, né, favorecer. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz para nós, né, pregarmos o evangelho. Quando você compartilha, você também está pregando a palavra de Deus, está, né, espalhando, como vamos dizer assim, você está semeando a terra, tá bom? Então vamos lá, pega a tua Bíblia aí e venha junto comigo, vamos ler o capítulo 16. Talvez você falar, mas irmã, no momento eu não estou com a Bíblia na mão, eu só tenho mesmo a eletrônica. Você pode até pegar a eletrônica, mas confirma se está igual a minha Bíblia, porque a minha Bíblia é física. Eu vou até mostrar para você. Talvez você fale assim, ela está lendo no computador e está falando que é física. Não, olha aqui, ó. Deixa eu pegar minha Bíblia, tá vendo? Essa Bíblia, irmão, me acompanha desde os 30 anos de idade, menos ainda, acho que é 27 anos de idade essa Bíblia me acompanha, e eu já estou com 60 anos. Essa Bíblia está me acompanhando, eu não troco ela, nunca troquei, ela já foi rasgada, porque eu leio muito. A Bíblia está numa situação assim. Agora imagina uma Bíblia de 30 anos atrás ou mais, né? Imagina você, uma Bíblia, porque papel, né, todo dia você manuseando, ele estraga. Ela já foi remendada, ela já foi colada várias vezes, já fiz capa dela várias vezes, ela foi trocada a capa.
Mas eu ainda estou com ela, estou permanecendo com ela. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu, que eu fiquei assim, abismada. Uma igreja próxima da minha aqui, da onde eu moro, eu achei naqueles vagão de lixos várias bíblias que foram jogadas ali dentro, bíblias velhas que o pastor jogou, e tinha bíblias que não eram tão velhas assim, que o pastor jogou fora. Eu achei aquilo assim uma falta de respeito com a palavra de Deus. Por quê? Por que ele não reformou essa Bíblia e deixou no banco, né, da igreja, para quando uma pessoa que não é evangélico, que talvez até nem tenha Bíblia em casa, possa pegar e levar para casa, né? Que se a pessoa pegou aquela Bíblia e levou para casa, nós temos que louvar a Deus. Por quê? Porque aquela pessoa está interessada de ter uma leitura. Talvez ela não pediu, né, com medo, né, que alguém possa negar para ela, e ela ficou com tanto desejo de conhecer a palavra que ela leva para casa. Muitas Bíblias são assim, elas somem da igreja por essa razão. E eu louvo a Deus por isso. Então esse pastor, ele fez ele fez uma barbárie em pegar aquelas Bíblias todas e jogarem no lixo. Eu não vi ele jogando e eu não vi essas Bíblias no lixo, mas me falaram pessoas, né, do meu convívio, tirou foto e mostrou que as Bíblias estavam dentro do container de lixo. É lamentável, é lamentável. Mas vamos aqui, né, no nosso estudo da palavra de Deus. Quando Davi havia passado um pouco além do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio se encontrar com ele, com um par de jumentos albardados e com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho sobre eles. E o rei disse a Ziba: por que tudo isso estás contigo? E Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles. E o pão e as frutas são para os servos comerem, e o vinho para os cansados beberem no deserto. E o rei disse: onde está o filho de teu senhor? Ziba respondeu ao rei: ele ficou em Jerusalém, porque disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então o rei disse a Ziba: tudo o que Mefibosete tem pertence a ti. E Ziba disse: eu me inclino para que eu adquire teu favor, ó rei meu senhor. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem da casa de Saul saiu dali. Seu nome era Simei, filho de Gera. E saindo ele, insultava sem parar. Ele atirava pedras contra Davi e contra todos os servos de Davi, e todo o povo e todos os valorosos iam à direita e à esquerda do rei. Isso aqui é um homem endemoniado, né? Como que um homem, né, começa a tirar pedra num rei? Ainda mais, né, no exército que está em volta do rei. Assim falava Simei insultando: sai, sai, sanguinário, malfeitor. O Senhor faz cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar te tornaste rei. E o Senhor entregou o reino na mão de teu filho Abisalão. Tu tens isto por causa da tua maldade, porque és um sanguinário. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto insultaria ao rei meu senhor? Permita-me que vá e arranque a cabeça dele. Mas o rei disse: que importa isso a mim e a ti, filhos de Zeruia? Que ele insulte, porque o Senhor lhe disse: insulta Davi. Quem pode dizer: por que fizeste isto? E Davi disse a Abisai e todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida. Quanto mais fará agora esse
benjamita, deixai-o que ele insulte, porque o Senhor lhe ordenou isto. Talvez o Senhor veja a minha aflição e me apague com o bem seu insulto de hoje. Deixa eu falar aqui com vocês. Por que Davi ele reconheceu que aquele homem estava insultando ele? E era da parte de Deus. Porque Davi, ele era um homem sanguinário. Ele fez umas atrocidades, né, aos olhos de Deus, e o próprio Deus disse para Davi que a casa dele sempre teria a espada, estaria atravessando a casa dele. Então, quando aquele homem estava insultando ele, tenho certeza absoluta que ele lembrou das palavras que Deus proferiu para ele, né? Que haveria uma espada atravessando no meio da família dele. Eu creio com toda certeza. Então, por isso que ele ficou em silêncio e deixou o homem gritar daquela forma. E não fez nada com o homem. Porque ele mesmo viu que era da parte de Deus aquilo. Não era parte, né, de demônios, mas sim da parte de Deus. Talvez você fale assim, então por que no início você falou que era da parte do demônio? É para que você possa compreender. Por isso que é bom a gente fazer a leitura num contexto, né, geral. Tá vendo como que é importante a gente fazer a leitura no contexto geral? Porque se eu pegasse só aquela parte, você sairia comentando, o que você falaria? Um homem, Davi foi a tal cidade e um homem lá endemoniado começou a xingar Davi. E Davi não fez nada. Davi é um frouxo, Davi é isso, Davi é aquilo. Não, então a gente tem que ler todo o contexto, tá? Todo o contexto, toda a história, o que aconteceu. E o que aconteceu o antes, o depois, o meio, o fim. Como que você vai querer interpretar uma leitura bíblica se você não conhece o começo, o meio e o fim? Não tem como, não tem como. Aí você está fazendo uma atrocidade muito maior, né? E não é legal. Então vamos continuar aqui. Davi com os seus homens continuaram seu caminho e Simei ia pela encosta do monte diante dele, caminhando, insultando, e jogava pedras contra ele e jogava terra nele. E o rei e todo o povo que estavam com ele chegaram cansados e repousaram ali. Entre mentes, Abisalão e todos os filhos de Israel vieram a Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, veio a Abisalão, disse a Abisalão: viva o rei, viva o rei. E Abisalão disse a Uzai: é este teu amor para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? A gente observa que nessa palavra aqui de Abisalão, Abisalão sabia que Uzai, ele era amigo do pai dele. Aí quando ele encontra Abisalão, Uzai vem, né, com aquela astúcia, né? Eu vou agradar o rei. Porque Israel já estava, né? Todo o Israel já estava proclamando Abisalão como um rei. E Uzai, em vez dele ficar, né, à parte, quieto, em silêncio, não. Foi correndo bajular Abisalão. Abisalão imediatamente veio. Isso daí é um cão, né? Esse daí é um cão. Por que ele estava, ele é amigo do meu pai, por que agora ele está me bajulando? Então Abisalão já deu uma cortada bem dada nele. Aí ele disse, mas Uzai respondeu a Abisalão: não, pois aquele a quem o Senhor e este povo e todos os homens de Israel escolheram, eu pertencerei a este e permanecerei com ele. E, além disso, a quem eu servirei? Não seria a seu filho? Da mesma maneira como servia o teu pai, assim serei contigo. Então Abisalão disse a Aitofel:
consultai entre vós e escolhai e aconselhai sobre o que devemos fazer. E Aitofel disse a Absalão: tem relações com as concubinas do teu pai, que ele deixou para guardarem a casa. Quando todos os filhos de Israel souberam que te fizeste abominável para com o teu pai, então as mãos de todos os que estão contigo se fortalecerão. Olha só que sacerdote porcaria. Olha o conselho. Olha, aí você vê aonde que estava. Nós estamos aqui, eu quero lembrar você, nós estamos aqui na época do rei Davi. O rei Davi tinha em mãos, irmãos, presta muita atenção no que eu vou falar. Aqui, essa época aqui, era a época do rei Davi. E o rei Davi tinha em mãos nada mais, nada menos do que a arca da aliança. Estava na casa de Davi. Você está entendendo? E o povo de Israel já estava tão contaminado com o mundo que olha só as barbáries que eles falavam, que eles faziam. Sendo que a arca da aliança estava no meio deles. Eles não tinham nenhum temor, nenhum tremor por aquela arca. Não foi ensinado a eles a reverenciarem, a ter temor, a ter tremor diante de Deus. Aqui eles já estavam totalmente dispersos, como nós nos dias de hoje. Porque você vai nas igrejas, você não vê reverência, né, dos cristãos num templo evangélico. É pessoas olhando os celulares, é pessoas andando, é pessoas tirando fotos. Na hora da mensagem, na hora da administração, na hora do louvor, é pessoas rindo, é crianças gritando, é uma falta de educação tamanha, é uma falta de respeito, tá? De adoração a Deus. Se lá no templo é o lugar santíssimo, porque nós, né, cremos assim, que o templo evangélico é um lugar santíssimo, mas você vai lá, você sai de lá, muitas das vezes, você sai de dentro desses templos chateado, amargurado, triste, ofensivo. Por quê? Porque ali não tem mais santidade. O que era para ter um lugar onde você chegasse, sentasse e você tivesse uma paz, você sentisse uma paz, uma tranquilidade, você não sente. Você vê pessoas chegando toda hora, pega a Bíblia, sai, levanta, sai, vai tomar água diante da ministração de louvor, diante da ministração da palavra, é gente saindo, é gente entrando, é parecendo assim um posto de saúde, conversando, gente conversa alto. Eu parei, confesso para você, que eu parei de ir nos cultos, nas igrejas, por causa desse comportamento. Que eu não aprovo isso. Não tem como você aprovar. Porque se eu saio da minha casa e vou até um templo evangélico, eu creio, eu penso, né, que deve ser um lugar santo, um lugar sagrado, um lugar onde eu possa, né, sentir a presença de Deus. Mas não é assim que eu vejo. Tem igrejas que o som é tão estridente que parece que você é totalmente surdo. Parece que quem entra lá dentro é surdo.
de tão estridente que é o som. Não tem um som ambiente, não tem uma paz, você não vê uma paz, é gente conversando. Aí eles colocam um som muito alto, aí aquelas pessoas querem conversar uma com a outra e conversa alto. Vira um inferno. A verdade é essa. Ali vira um inferno. Porque se você está ali para meditação espiritual, como que você vai meditar num ambiente de um som estridente? E pessoas falando alto ao seu redor. Pessoas gritando. Me fala, eu pelo menos, eu sinceramente, irmãos, eu não sinto bem. Eu não sinto bem. Eu gosto de calma, de tranquilidade. Quando você vai, todo mundo chega quieto, fica no seu lugar, vai orar, vai meditar. Ele não precisa ajoelhar, mas pode ficar sentado, meditando. Não. Tem uma mania de igrejas aí que você chega, você quer. Porque quando você vai na igreja, você já está querendo ir conversar com Deus. Pelo menos eu sou assim. Quando eu chego num templo, eu quero conversar com Deus, eu quero ter intimidade ali com Deus, estou encontrando Deus. Não, aí chega a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Seja bem-vinda, irmão, seja bem-vindo. Tira todo o teu foco, tá? Tira teu foco de o que você foi fazer ali. Ah, irmão, mas isso é... Eles querem tratar bem as pessoas. Não todo mundo sabe que ali... Todo mundo que vai num templo evangélico, ele sabe que ali é um templo de amor. Todo mundo ali se abraça. Não precisa de irmãozinho ficar toda hora no seu ombro. Oi, irmã, bem-vinda, você é de onde? Querendo saber quem é você. É uma falsidade. Você tá entendendo? É uma falsidade. Não precisa, chega quietinho, senta no seu banco. Você foi ali para quê? Eu vou na igreja para encontrar Deus. Eu não vou na igreja para encontrar irmãos, para encontrar pessoas. Porque ali todo mundo tá igual eu. Todo mundo tá necessitado, é merecedor. Ninguém ali é maior do que o outro. Todo mundo ali tá no mesmo patamar. Merecendo, carecendo a misericórdia de Deus, a benignidade, o amor de Deus. Então, para que isso? Senta no seu banco, fica quieto, ouve a palavra de Deus, que vai ter muito mais aproveito ali, naquele local. Então, aqui, voltando, né, para a nossa mensagem, a gente observa que aqui o povo de Israel já tinha, né, se lambuzado com as coisas do mundo. E o próprio Deus diz: não ameis o mundo e nem o que ele há. Aqui a gente observa. E olha o resultado, né, dessa desobediência que aconteceu. Saul perdeu o reinado. Davi também. Deus falou para Davi que a espada nunca sairia da casa dele. A guerra nunca sairia, ele nunca teria paz de espírito. E estava acontecendo. E a Arca da Aliança estava no meio deles. Agora eu pergunto, a Arca da Aliança tinha tanto poder. Mas do que adianta você ter um objeto? Agora eu quero pegar vocês. Eu vou pegar vocês agora. Porque tem muita gente que abre a Bíblia no Salmo 91 em casa. Muita gente anda com um amuleto de santinho na bolsa. Muita gente se curva diante de um lencinho que o pastor dá. Muita gente se curva diante de amuletos, achando que aquele amuleto, né, tem um poder espiritual que vai libertar ela das agruras da vida. Observa que a Arca da Aliança era a arca mais poderosa que existiu, que existiu, né, irmãos? Porque ela não existe mais.
A Arca da Aliança era algo, um símbolo mais poderoso, né? No pensamento israelita, vamos dizer, no pensamento cristão, era a Arca da Aliança, era o instrumento mais poderoso de poder entre Deus e o homem. Mas aqui a gente percebe que a Arca da Aliança não estava tendo nenhum efeito positivo de bênção, de segurança para aquele povo de Israel. Não tinha nenhum. E ela estava juntamente na casa do rei. Então a gente observa aqui que quando Deus vira as costas, não importa se você tem um grande objeto espiritual na sua casa, que de nada aquele objeto também, aquela luz que iluminava aquele objeto, aquele espírito divino que estava ao redor daquele objeto, sai. Aquele objeto fica inútil, não tem valor algum. Fica somente o objeto. É a mesma coisa quando uma pessoa morre, né? Quando o espírito volta para Deus, fica só o corpo. De que vale só o corpo? O corpo não vai te ajudar em nada. O corpo não vai te dar a fazer uma refeição. O corpo não vai te ajudar. Não adianta você ter um corpo dentro de casa. Aquele corpo vai te dar prejuízo. Vai começar a feder. Aquele corpo não vai limpar a casa para você. Aquele corpo não vai trabalhar para você. Aquele corpo não faz nada para você. Não vai te dar saúde. Mas vai te dar muito prejuízo aquele corpo. Muito prejuízo. E foi o que aconteceu com o povo, com a família de Davi. De que adiantava ele ter a Arca da Aliança na casa dele? Mas a Arca da Aliança estava sendo como, né, naquele momento, algo que não tinha utilidade espiritual nenhuma ali. Porque eles não temiam, eles não estavam temendo a Deus. Muitas das vezes você fala, eu sou cristão, briga com o mundo e fundo, dizendo que você é cristão, que você adora a Deus. Para adorar a Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que estar alinhado com Ele. Em todos os aspectos, você tem que estar alinhado com Deus. Não adianta você ficar dentro de um templo evangélico, mas desobedecendo a lei de Deus, ou pior, nem tendo conhecimento da lei de Deus. Você está entendendo? Não adianta você estar no templo evangélico, que você não conhece a palavra dele na íntegra. Você conhece, como diz o outro, de ouvir falar. Eis, né? Eis aí a razão do seu fracasso. Quantas pessoas que chegam para mim, irmã, eu já estou mais de 50 anos na igreja, pessoa já velhinha, pessoa cansada, mas a minha família é assim, assim, assado. Aí eu pergunto, o que você fez para erguer essa família? A pessoa fala, não fiz nada. Eu sempre fui na igreja e orei por eles. Mas você vai orar por alguém que não quer nada com nada? O próprio Deus, ele disse, se você for numa cidade, se você pregar o evangelho para uma pessoa, aquela pessoa não te der ouvido, até o pó daquela casa onde você foi, você tem que deixar ali. Amém, você já falou. Você não precisa ir primeira, segunda, terceira, quarta vez. Então você vai ficar orando por quê? Se aquela pessoa não quer dar ouvido.
Você está perdendo o seu tempo. Você está perturbando Deus. Deus não está te agradando, porque Deus disse que nós não devemos orar por qualquer pessoa. Nós não devemos perturbar Deus com qualquer pessoa. Talvez fale, irmã, mas isso Deus fala, isso Deus fala. Nós temos que ter amor ao próximo. Mas esse amor que nós temos que ter ao próximo tem um limite. Você vai e prega. Prega uma, prega duas, prega três. Se ele não aceitar, tudo bem. Agora, Pai, está nas tuas mãos. Eu não vou mais perturbar o Senhor com ele. A respeito dele, eu não vou mais perturbar o Senhor. Agora, faça a tua vontade. Respira fundo. Ponto final. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a sua insistência para com Deus é inútil. É inútil, porque Deus já tem um plano para ele. Então, o que Deus tem para ele está reservado. Ele tem que pagar os pecados dele, não é você que vai pagar. Tem muita gente, né, que principalmente os católicos, me perdoa se tem algum católico aqui, né, que tem essa doutrina, é uma doutrina católica, né, que eles fazem missas para as pessoas que já morreram, achando, né, que com aquela união de orações, aquela pessoa vai ter, né, uma porta aberta, ter um socorro, né, digamos assim, diante de Deus. E não tem. Se aquela pessoa não fizer, a Bíblia é bem categórica nisso, se aquela pessoa não fizer a parte dela enquanto está viva, enquanto está nesta terra, você pode fazer 1000 novenas, 1000 rezas para aquela pessoa entrar no reino de Deus, que aquela pessoa não vai entrar no reino de Deus. Porque a chance que ele tinha, ele perdeu. Por isso que a Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Antes de você ir para o trabalho, ore. Antes de você se alimentar, quando você já vai, tem o almoço, ore para Deus providenciar o almoço para você. Ore para que o seu dia seja bom. Quando você está no trabalho, está administrando alguma tarefa, está exercendo ali no seu trabalho alguma tarefa, você que é vendedor, então, quando você chegar no seu trabalho, você depende daquela venda para você se alimentar, porque você ganha porcentagem, então você pede: Senhor, abre as portas, envie clientes bons, que eu consiga vender, que o meu trabalho hoje não seja inútil, mas que eu esteja sendo abençoado por ti, e me ajuda a ser melhor do que ontem, me ajuda a atender meus clientes de forma harmônica, de forma que eles gostem, de forma que eles voltem para comprar novamente. Por quê? Quantas vezes, irmãos, eu mesma já fui em lojas, entrei em lojas que eu queria muito comprar algo, mas eu deixei de comprar por causa da rispidez dos vendedores, do dono da loja. Muitas das vezes. Eu lembro uma vez que eu entrei com a minha filha, nós estávamos procurando um objeto, uma roupa, e quando eu perguntei para a menina, eu queria tal roupa, você tem? Ela virou para mim e falou: nós só vendemos, de cara, nós só vendemos só no cartão ou dinheiro. Como se eu fosse, né? Ela nem perguntou para mim se eu tinha, né, dinheiro. Nós só vendemos no cartão ou dinheiro. Aí eu falei: tudo bem. Aí ela, falei: você pode me mostrar? Mas você tá ouvindo o que eu tô falando? Aí eu falei: sim, eu ouvi. Você disse que só vende em dinheiro e em cartão. Então,
Que jeito que a senhora vai pagar? Aí eu falei, você está preocupada que eu não pague? Olha a forma que ela me abordou. Se eu estou pedindo, se ela já disse que só recebe cartão ou dinheiro, eu não sou burra. Se eu continuei a pedir para ela me mostrar, por que ela veio com tanta rispidez para mim? Né? Então isso aí, eu deixei de comprar. Eu falei para ela, olha, se eu estou pedindo para você pegar o produto para mim, é porque eu tenho condições de pagar. Agora você ficar me cobrando várias vezes, você quer que eu pague o adiantado para você antes de ver o produto? Falei para ela. É isso que é a norma aqui da loja? É para mim, é pagar, o cliente tem que pagar primeiro para depois receber o produto? Nesse sentido, porque eu quero ver o que eu estou comprando, principalmente roupa. Aí ela pegou, ficou toda, eu falei, muito obrigada, filha. Com você eu não quero mais conversar. Aí eu saí, comprei do lado dela. E ela ficou observando eu ir na outra loja. Eu fui na outra loja, comprei, passei na frente da loja com a bolsa cheia de compras que eu tinha comprado na outra. Às vezes você deixa, né, de fazer uma boa venda, a pessoa deixa de receber algo por causa da rispidez dela. Ela é muito ignorante. Antes de já chega no trabalho com uma carga negativa tão grande que passa para os outros que estão na volta, e isso é prejudicial a ela. Aí as coisas não vão bem e não sabe por que as coisas não estão indo bem. Você está entendendo? Então é necessário você estar na presença de Deus o tempo todo. Então continuamos aqui. Então estenderam uma tenda para Abisalão no terraço, e Abisalão teve relações com concubinas de seu pai, diante dos olhos de todos os filhos de Israel. E os conselhos de Aitofel que ele deu naquela ocasião tiveram o valor de como se estivesse consultado a Deus. Tais foram todos os conselhos de Aitofel, tanto para com Davi como para Abisalão. É o que eu falei para vocês. Aitofel, ele era, né, conhecido como sacerdote. E olha só que sacerdote. Olha a barbárie que esse sacerdote fez. Abisalão teve relações sexuais com as concubinas do pai dele. Coisas que na nossa era é abominável. Agora imagina na era de Davi. Dentro da casa de Davi, onde estava a Arca da Aliança. Tá vendo que coisa horrenda? Olha como que aquele povo estava tão distante de Deus. Tão distante de Deus. Por que Abisalão fez isso? Porque Abisalão não tinha nem temor, ele não tinha conhecimento, eles não tinham conhecimento. Para um sacerdote dar uma instrução, passar uma instrução dessa para uma pessoa, esse sacerdote é totalmente desconhecedor, né, da palavra de Deus. E como hoje, né, nós temos filhos de pastores que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus. Vemos filhos que nasceram dentro de um lar cristão, de um lar evangélico, de um lar de pastor. Hoje esse filho está aí. É um homossexual, é uma mulher trans. São filhos desobedientes, são filhos que não têm um mínimo de respeito pelo pai, pela mãe, e nem um mínimo de respeito para com Deus. Porque, tudo bem, não quer ter respeito com o pai e da mãe, então tem respeito com Deus. Mas nem com Deus eles têm esse respeito. Porque a Bíblia fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Se esses filhos não são obedientes, como está aqui, Abisalão não era um filho obediente. Ele não amava Deus.
porque nós temos que honrar os nossos pais e nossa mãe. Então, irmãos, é o que eu falo. Não adianta um pastor. Eu vejo o seguinte: se uma pessoa vir a me dar lição de moral, que essa pessoa seja mais santo do que eu. Eu não permito que um cão, desculpa a palavra, venha me dar conselhos. Eu não permito. Por quê? Porque eu tenho muito conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho muita reverência com Deus. Eu tenho temor, eu tenho tremor. Agora, de homens eu não tenho, não. E a Bíblia diz, né, irmãos? Maldito o homem que confia no homem. Agora, como que eu vou ouvir um pastor me dar lição de moral, sendo que a casa dele está toda destruída? Desculpa, pastor, mas para mim você não serve, para mim você não serve para dizer nada. Talvez você fale assim, mas o filho é um filho rebelde, ele não tem temor, quando o filho é rebelde, não tem o temor, é porque o pai não passou as instruções corretas para aquele filho. O pai não esteve presente o tempo todo para com aquele filho. Porque quando o pai passa instruções severas para ele. Teve tempos atrás que aconteceu na minha casa. Eu tenho 3 filhos. E um desses filhos, ele casou, já tem esposa, tem filhos, tem tudo. Na época das bruxas, meu filho foi num restaurante. E lá ele colocou, por brincadeira, eu falo até por falta de atenção, ele colocou uma máscara da bruxa, tirou foto lá, porque lá no restaurante eles tinham armado uma tenda lá, né, para que as pessoas fossem lá, tirassem foto, tudo. Ele tirou foto e colocou na internet, a esposa dele colocou no Facebook, e eu não tinha visto essa foto. Na mesma hora que a minha filha veio aqui na minha casa e ela me mostrou. Ah, olha o Arif onde tá. Quando eu peguei e vi, na mesma hora, ele ainda estava lá no restaurante. Liguei para ele e dei uma boa lição de moral nele e nela, porque eles estavam fazendo aquilo. Falei, chega na sua casa e rasga a Bíblia. Não tenha Bíblia na sua casa. Se for para adorar, para dizer que é cristão dessa forma, eu não quero meu filho dizer que é cristão. Você rasga sua Bíblia, porque a partir de agora você morreu para Deus. Ele pediu perdão, pediu desculpas. Falei, você não tem que pedir desculpa para mim, você não tem que pedir perdão para mim, você tem que pedir perdão para Deus. Olha a abominação que você fez. Eu fui cruel com ele. Fui muito cruel com ele. Falei, eu não admito que eu criei um filho para entregar para Satanás. Eu não admito. Os outros que estavam na minha volta, quando eu falei isso, falou que eu peguei muito pesado. Mãe, a senhora não poderia ter falado isso com ele. Mas eu vou passar a mão na cabeça? Eu quero tirar ele das mãos de Satanás. Eu fiz de tudo. Falei, é o meu alcance, eu estou em vida. Eu vou fazer de tudo para tirar esse menino das mãos de Satanás. Porque quando eu vi a imagem, eu falei, ele já está, Satanás já está com ele. Ele já está nas mãos de Satanás. Então, imediatamente, eu tive uma reação que eu falei, eu não aceito meu filho nas mãos de Satanás.
Ele pediu desculpas, jejuou, ele e a mulher, eles viram a abominação que eles fizeram. E hoje eles já sabem que isso não é da vontade de Deus, isso não é de Deus. Então eu tirei o mal, eu ensinei para eles imediatamente que aquilo não devia fazer. Eu fui ríspida, eu fui muito ríspida. Que eu falei para ele, eu não quero um filho meu adorando demônios. Eu não quero. Se o meu filho estiver adorando demônios, esse meu filho não será mais meu filho. Porque eu não criei filho para entregar na mão de demônios. Eu criei filho para Deus. É assim que nós temos que reagir. Um dos nossos filhos estão fazendo alguma coisa imoral diante dos olhos de Deus. Não é ficar orando por eles. Você tem que chamar a atenção. Você tem que mostrar para ele, sentir que aquilo que ele fez é uma coisa abominável. É isso que nós temos que fazer. É isso que os pais têm que chamar a atenção dos filhos o tempo todo. Igual aqui. Olha só o que aconteceu. Se eu fosse Davi, eu não estou dizendo, se eu fosse Davi aqui, nesse caso aqui, a primeira coisa que eu tiraria o sacerdote de Aitofel. Eu daria uma boa lição no meu filho, Abisalom. Não importando quem ele era, se era meu filho ou não, eu daria uma boa lição nele. Mas vamos continuar a leitura para ver o que acontece. Eu sei que está bastante extenso já tem 1 hora, irmãos, vamos parar por aqui, né? Não vamos continuar não, porque já tem 1 hora, e senão esse vídeo fica muito comprido e vocês não vão querer mais ouvir. Mas é isso, irmãos, nós temos que temer, nós temos que tremer diante de Deus, nós temos que colocar Deus como o único em nossa vida, que as coisas estão caminhando para o cumprimento de toda a profecia bíblica. Nós estamos no funil. Eu creio que nós somos as últimas gerações. Eu não estou dizendo que Cristo vai voltar amanhã porque ele não me revelou e ele não vai revelar para mim. Eu não sou digna desse conhecimento. Mas o que eu observo as coisas, elas estão encaminhando para um funil. Estão caminhando e nós temos que alertar os nossos filhos, alertar nossos vizinhos, alertar as pessoas. Não é mais passando a mão dizendo, Jesus te ama. Não! Jesus ama aqueles que adoram em santidade, em espírito, corpo, alma. Não adianta você querer dizer que adora a Deus, mas o seu corpo é cheio de tatuagem. O seu corpo é um templo de Satanás, não é um templo do Espírito Santo. Porque quando as pessoas olham para você, elas não veem coisas sagradas no teu corpo. Elas veem coisas imundas. As suas vestes, a sua aparência, tá como coisas imundas. É isso que você diz que adora a Deus? O nosso corpo, nós vamos dar conta. A nossa alma, nós temos que dar conta. Agora, o nosso espírito, ele volta para Deus, de qualquer forma, ele volta para Deus. Mas a alma, a sua alma vai ficar vagando, vai para o inferno, se você não adorar a Deus. Você está entendendo? Assista meu vídeo anterior que você vai compreender melhor. Irmãos, termino por aqui. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos a cada dia ser mais obedientes, conhecedores, porque para você obedecer, você precisa ter conhecimento, né, do que você está obedecendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.